Recebi um convite de uma banca de tributário conhecida regionalmente e fui fazer parte, fiquei nessa banca 2 anos e durante esses 2 anos, o estagiário de 2011, ele entra em contato comigo, falando que ele já tinha o seu próprio escritório, eu acompanhava nas redes sociais, sabia que ele já tinha o seu próprio escritório e ele estava com a demanda envolvendo o direito tributário municipal de uma construtora que era cliente da banca dele. E ele pediu esse apoio em relação à atuação nesse caso. O nome desse advogado era Pedro Schmeiser, é Pedro Schmeiser, né? E novamente eu e Pedro Schmeiser, depois de 6 anos, voltamos a nos encontrar em 2018. Então, fiz essa parceria. Foi quando, então, eu comecei a me deparar com o SG Advogado, já com a sua sede no Cass Tower, na sala 2005, e começamos em 2018 a trabalhar junto depois de alguns anos, né, em parceria a princípio. E essa parceria ela foi fortalecendo, porque esse processo demandou, é de um cliente até hoje, chave do escritório, e demandou muito, né, a minha atenção e a nossa atuação em parceria nesse caso. Em 2020, sofrendo os efeitos pandêmicos, todo mundo, né? 2020 eu decidi desligar-me dessa banca que eu fazia parte e voltei, na verdade, a advogar por mim mesmo. Mas eu tinha aquele sonho, eu sempre fui criado por grandes bancas, eu quero montar uma grande banca. O que eu faço? Eu inicio só ou procuro parceiros? Vários nomes, né, vieram à minha cabeça. Recebi nesse tempo um convite de outra grande banca local. Recusei. Falei, não, desses parceiros eu me lembro daquele estagiário de 2011, chamado Pedro Schmeiser, que eu, inclusive, em 2018, retomamos a parceria. Vou ligar para ele. Liguei e falei, Pedro, olha só, estou militando sozinho, estou querendo abrir o meu escritório, mas eu lembro da nossa parceria. Por que a gente não soma as forças, né? O seu escritório não tem um tributário, por que a gente não cria um? Ele falou que ia pensar e me ligava. E eu, a princípio, não botei muita fé que ele ia me retornar. E ele me retornou. Então fizemos a primeira reunião. Na primeira reunião em 2020, em setembro, eu conheci o Dr. Luciano Gomes, com 20 quilos a mais do que ele tem hoje. E começamos, né, a nos reunir, conversar, amadurecer a ideia de ter o tributário no SG. E com o tempo nós desenvolvemos essa parceria e chegamos a um veredito em setembro de 2020 que o SG ia ter um departamento tributário. Então o departamento tributário do SG ele foi criado em setembro de 2020. Até então o único componente era a minha pessoa. Na sala 1011 nós dividíamos o departamento tributário com o departamento trabalhista. O departamento trabalhista era apenas a Carol, nossa querida Carolzinha, e uma estagiária. Ok, com o tempo, com o decorrer, né, dos meses, o tributário, ele conseguiu, primeiro ele não tinha clientes, né, então foi um investimento que ambas as partes, tanto eu, em relação aos meus honorários, a minha cartela e a SG, fazíamos em conjunto para bancar as despesas. Com 5 meses nós fechamos o primeiro cliente. E esse primeiro cliente ele foi muito especial e ele é até hoje.
uma rede de supermercados que, depois de 5 meses, ela permitiu ao tributário do SG cobrir as suas despesas e ter lucro, né? Pela primeira vez em 5 meses. O diferencial, primeiro, foi que nesse cliente, nesse supermercado, ele tinha muito processo à revelia perante o contencioso administrativo tributário estadual, e ele não tinha assessoria qualificada para mostrar o panorama, né, a visão geral daquele problema e as possíveis soluções que ele teria naqueles casos. Então, o tributário do SG, a princípio, fez o diferencial ao entregar para esse cliente o panorama geral e as possíveis soluções. E a partir desse start foram surgindo outros clientes. Começamos a receber, no decorrer, em 2021, foi um ano de muito plantio e início da colheita, porque começaram, a partir daí, vir outros clientes, grandes empresas. Em 2021, foi um ano de muito plantio, né? E também o início da colheita, porque começaram, a partir desse start, desse primeiro cliente de grande porte, a vir outros grandes clientes. Nas grandes bancas, eu era um estagiário muito bom de auditoria. Eu me entreguei muito na época no estágio, fiz um curso básico de contabilidade, cursos avançados básico e avançado de Excel. Então essa carga me permitiu trazer para o SG esse diferencial. Cobrança do fisco em relação a débitos tributários e expropriação de patrimônio desses clientes. Então, o diferencial nosso do tributário SG está na visualização do problema, elaboração do panorama, entrega técnica, que hoje eu posso dizer que eu tenho a melhor equipe que eu já tive nos últimos anos, e essa prestação de serviço, essa atenção que nós damos ao cliente de forma assídua no momento em que ele demanda de uma forma preventiva e repressiva ao problema. Nós investimos nas pessoas, nós queremos abrir mão do capital que nos é devido para investir na nossa equipe, porque nós não somos nada sem equipe. Então, além da inovação tecnológica, uma empresa, um escritório, ele vai além quando ele investe nas pessoas. Um dos maiores bens que nós temos são os nossos clientes. Nós somos muito atenciosos aos nossos clientes. Nós estamos dispostos, nós não estamos adstritos à jornada de trabalho. Nós atendemos os nossos clientes de acordo com a demanda deles. Então, por que o STG é disruptivo? Porque nós fugimos dos padrões convencionais do mercado. Nós vamos além quando nós contratamos, lutamos, investimos por recursos tecnológicos de pontas para a nossa equipe. Quando nós investimos no nosso pessoal, ela já reflete a grandiosidade que vem para o futuro, né? A nossa nova sede, ela já dá um panorama, uma visão prévia do que é o futuro do STG. Tudo isso que o escritório ao longo dos anos tem plantado, a gente vê com essa mudança de estrutura que vai ser o tempo ainda de continuar plantando e de colheita.
essa nova estrutura dá uma dimensão geral do que vem, do que virá a acontecer. Acredito fielmente que esses valores, que todos que foram trazidos aqui, e essa nova estrutura vai permitir um alcance muito maior em relação a clientes, em relação ao mercado, em relação a reconhecimento de excelência na prestação de serviços jurídicos, ampliação de pessoal, ampliação de recursos. A minha perspectiva para os próximos anos são as melhores que o STG, com certeza, virá a ser uma das maiores bancas regionais e até mesmo a nível nacional. Por que não? Se a linha, né, da progressão, ela cada vez mais ela expande, ela cresce, ela sempre aponta para cima, be ahead, isso permite a gente sonhar que não só no nível regional a dimensão do escritório vai ser reconhecida em todos os aspectos, mas também no cenário nacional. São vários, né, valores que identificam, né, um profissional de sucesso, uma pessoa de sucesso, uma banca de sucesso. Mas dentre eles eu destaco dois, que é a disciplina e a ética. Primeiro, você não alcança nenhum grande resultado se você não tiver disciplina. A disciplina é um dos principais fatores que levam ao sucesso. A ética te mantém lá. Então, dentre outros valores, eu destaco esses dois. A disciplina, que é o caminho para o sucesso, e a ética, que é a permanência.